Vamos abrir nossas Bíblias como nós estamos fazendo, né, aí, sempre no dia de quarta-feira. Abra aí no livro de Salmo capítulo de número 116. Vamos estar lendo o Salmo de número 116. Ele começa o Salmo de número 116 com uma afirmação. Então você deixa sua Bíblia aberta, vamos acompanhando aos poucos aí. Então, Salmo 116, quero começar apenas lendo o versículo 1, para nós estarmos explanando. Ele diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, vou dar um tema para esta mensagem, eu chamarei ela de Eu Amo ao Senhor. E você ama ao Senhor também? Eu amo ao Senhor. E você ama ao Senhor também? Agora, esta frase é bem interessante, que diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E eu pergunto, se você tivesse que completar esta frase, né? Eu amo o Senhor. Qual seria o motivo? Por que você ama o Senhor? Porque o salmista, ele fala exatamente isso. Amo o Senhor. E aí ele diz o motivo. Por quê? Aqui é o motivo. Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, se alguém perguntasse a você, por que você ama o seu Deus? Qual seria a sua resposta? Eu coloquei aqui, quando pensei nisso, eu disse assim: eu amo o Senhor, porque esse ano Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha família, porque muitas vezes nós criamos um hábito ruim de apenas reclamar. E eu coloquei: eu amo ao Senhor porque Ele tem cuidado de mim, porque Ele tem cuidado da minha família. Então sempre é importante nós refletirmos por que nós amamos a Deus. Qual o motivo de você amar a Deus? Qual o motivo de você servir a Deus? Sabe, eu amo o Senhor por esse ano, né, em especial pelas experiências, né? Minha esposa, no final do ano passado, início desse ano, teve aquele diagnóstico que nos deixou preocupadíssimos, né? Da questão do câncer, né? E o diagnóstico saiu, o exame saiu com câncer, e nós ficamos naquela coisa assim, preocupados, quem não ficaria, na verdade? E aí o médico pede uma cirurgia de emergência, e depois o plano de saúde, ele nega essa cirurgia, né, de emergência. A gente fica naquela opera, não opera, vai para operação, não vai, e aí o plano cancela aquele médico, cancela aquele hospital, aí a gente procura outro médico, e aí o outro médico pede outro exame, e o outro exame ele fala: mas por que você pediu um exame de câncer se aqui não está dando nada? E aí ela vai e mostra um exame que dizia que ela estava com câncer, e outro exame que dizia que ela não estava com câncer, e aí o médico olha e fala assim: não, tem uma coisa, como pode um exame dizer que tem, e o outro exame dizer que não tem? Aí começa aquela luta, faz exame daqui, e faz exame dali, e corre aqui, e corre ali, e os médicos sempre céticos, e aí vai para um terceiro médico, e faz uma bateria de exames, e ele pergunta: por que o seu médico mandou a senhora aqui se não tem nada? Não se pede um exame desse, até porque é caro o exame, e o plano não cobria o exame. Não se pede um exame desse se não tem nada conclusivo. E a gente fica assim, né, doutor? A gente acredita em Deus. Aí eu preciso falar com o seu médico, porque um médico não entende o pedido de um médico, que não entende porque o outro médico disse que tinha. E a gente vai, por que a gente ama a Deus? Porque Deus vai permitindo certas coisas loucas, malucas na nossa vida, né? E aí meu filho estava desempregado, e aí ele conseguiu um emprego, e é engraçado que ele conseguiu um emprego, né, por um rapaz que trabalha na empresa, né? Lá ele tem um cargo lá na empresa que a minha filha trabalha. Ele estava conversando com a minha filha, né? E minha filha falou que, ele disse: por que você não disse que tinha um irmão que trabalhava nessa área, que eu posso arrumar um emprego para ele? Mas na realidade, esse rapaz estava interessado em namorar a minha filha. Eu falei: cara, espera. Aí ele chega lá em casa, e aí até gostei do rapaz simpático, bonito, bem financeiramente falando, né? Gostei do rapaz, ele veio com intenções de conversar, e nós conversamos, né? Aí eu falei com a minha filha: pai, mas ele não é crente, eu não quero ele.
Aí a gente, poxa, eu estava tão interessado no rapaz, mais do que minha filha. Você vê, então Deus vai nos surpreendendo. Aí eu e minha esposa sentamos com ele, fomos, conversamos, né? Deixamos, né, a palavra de Deus para ele. Falou assim: então se não é para ser, leva embora. Né? Porque, né, tem que ser servo de Deus. Ele falou: pai, não é crente, pai, como é que foi na hora? É certo. A minha filha estava mais crente do que eu, é verdade, porque eu achei, rapaz, assim, honesto, chegou lá, eu quero vir aqui, queria pedir, né, falou assim: olha, gostei, né, e tal, chegou até a participar, em maio, chegou até a participar lá dos 30 dias de oração, até entrou na oração, entendeu, né, mas aí quando a gente apertou, ó, tem que ter Jesus, do meu lado tem que ter Jesus, ele não queria Jesus, mas você vê como Deus é bom, pelas coisas que parecem engraçadas, mas é o trabalhar de Deus. A minha filha colocou: pai, ele é tudo isso que o senhor falou, mas ele não tem Jesus no coração dele, não é certo. Isso traz o quê? Uma alegria, uma felicidade para nós. Não porque que nós amamos a Deus, porque Ele nos ouve, sabe? Ele nos ouve, sabe? Nós que muitas vezes estamos carentes, que muitas vezes estamos tristes, então nós amamos a Deus, aqui segundo o salmista, porque Ele nos ouve. Deus, sabe, Ele ouve a voz dos necessitados, daqueles que são abusados, daqueles que não têm voz, porque nós estamos numa sociedade que os pobres, os necessitados, os órfãos não têm voz. Mas desde o Velho Testamento, Deus diz para o seu povo que Ele é a voz. Ele diz para não maltratar o órfão, a viúva, para cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, do necessitado. Então Deus é a nossa voz, Ele nos ouve, Ele dá voz para aqueles que o buscam. Por isso nós temos que orar, pedindo a Deus para que Ele nos ouça, mas também nós precisamos ajudar a outros a ouvirem a voz de Deus, porque Ele nos ouve, mas nós somos a boca de Deus para que outros ouçam de Deus. E aí ele continua trabalhando aqui na sua temática, que Ele nos ouve, que Ele se inclinou para nós, segundo o versículo de número 2, que Ele se inclina para nos ouvir. E no versículo 3, ele diz assim, desse Salmo 116: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Sabe, este versículo é que me fez pensar, né? Eu estava conversando com o irmão Sérgio hoje, né, que eu fui fazer uma visita, né, com ele, e eu fiquei amanhã debruçado nesse texto. Eu não consegui nem, eu escrevi tanto que eu não consegui nem passar para o computador, porque fui escrevendo e vendo, né, as maravilhas que Deus, Ele coloca para nós aqui, e que a gente vai aprender o seguinte, né? Eu amo ao Senhor, e aqui Ele vai nos dar motivos, porque nós amamos o Senhor. Nesse versículo 3, primeiro motivo que nós amamos ao Senhor é porque Ele ouve as nossas angústias. Ele fala aqui claramente, né? Laço da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Então, Ele ouve, sabe, as nossas angústias. Que angústias nós temos? Sabe, o livro de Salmos fala de tantas angústias, mas eu acredito que talvez a pior angústia que nós temos é o que ele fala no Salmo 41. Salmo 41 ele fala sobre a questão das doenças, né? Sobre que Ele cura as nossas doenças. No Salmo 41 eu costumo dizer que é a oração do doente. Eu acredito que essa talvez seja a maior angústia que nós temos. É a angústia da doença. Porque as outras coisas a gente até consegue, né, se virar, mas quando a gente está doente, que a gente passa a depender de alguém, isso é complicado. E quando essa angústia, essas doenças, elas podem ser doenças físicas, espirituais ou emocionais. E aí nós precisamos o quê? De um tratamento especial. Nós precisamos de um cuidado de Deus com as nossas vidas. Por quê? Porque nesse momento nós descobrimos que essas doenças, elas se apoderam de nós. Quando nós estamos doentes, como ele fala aqui, é o momento em que nós mais estamos fragilizados. O momento da doença é o momento que nós mais estamos fragilizados. E literalmente acontece isso. Elas se apoderam de nós. E o salmista, ele fala que é uma luta muito grande
dele se apoderar de nós, lá no Salmo 18, ele usa uma ilustração do livro de Salmos, Salmo 18, versículos 4 e 5, né? Ele diz assim: laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Salmo 18, versículos 4 e 5, né? Ele chama aqui, ele usa a expressão torrentes de perdição, ou torrentes de impiedade, ou torrentes de destruição. O que ele quer dizer aqui? A torrente ou uma corrente de águas poderosas, né? Ele está dizendo aqui que o poder do mal, ele é semelhante a um dilúvio destruidor. Sabe quando você vê aquelas cenas que chove e que você vê na televisão aquela enxurrada, que a água começa a levar tudo pela frente? Quantas vezes a gente vê isso pela televisão? E a gente fica apavorado só em ver. Imagina aquela pessoa que está ali, né? A gente vê a pessoa dentro de um carro, né? Ou a pessoa que vai atrás para salvar uma moto, salvar uma bicicleta, e a correnteza vem e leva aquela pessoa. Isso traz um pavor. E ele está dizendo aqui que o que fazer nesses momentos em que essa tempestade vem. O que fazer? O que fazer quando tudo isso vem? Quando essa aflição vem, quando, como eu disse, esta angústia vem. Ele diz que é uma angústia do inferno, uma coisa de Satanás, não é uma coisinha simples. É algo que te aflige, não é só de fora de fora, né, para dentro, mas é de dentro, parece que está na alma. É algo destruidor. Por isso, Jesus, ele fala claramente isso, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 25, que ele fala daquelas duas casas, que tem a ver com a tempestade, aquelas duas casas. Uma casa que foi fundada na areia, e a outra casa que foi fundada na rocha. E Jesus está falando exatamente disso. Quando essa correnteza infernal vier, quando essa angústia bate dentro do coração, que a gente não sabe por que está passando. A gente só vai conseguir passar quando essa tempestade espiritual vier. A gente só vai conseguir passar por ela entendendo que eu amo o Senhor e por isso eu estou firmado no Senhor. Porque ele fala isso lá em Mateus capítulo 7, versículo 25, ele fala assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Bateu sobre aquela casa. Aquela casa é a vida. Bateu sobre aquela vida. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela vida. Sabe? Os problemas da vida. E aí eu estava lendo um comentarista, que eu achei interessante a definição que ele fez. Você sabe quando vem cacetada de todo lado? Tem hora que vem, você está levando burdoada, problema, vem, você não sabe, já começa o dia tomando. É isso que ele está falando aqui, que ele diz assim, né? Que os ataques vêm de todos os lados. A chuva vem da onde? De cima. Os rios vêm da onde? De baixo. Os ventos vêm da onde? Dos lados. Não tem aonde você se proteger, porque a tempestade vem de cima. Os rios sobem de baixo. Os ventos vêm. Então ele diz, os ataques estão vindo de todos os lados. Mas só vai permanecer firme aquele que está na rocha. Aquele que está na rocha. Ele não está dizendo que a cacetada não virá. Ele não está dizendo que a angústia não virá. Não está dizendo isso. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que essa angústia virá de todos os lados. De cima, de baixo, dos lados. Virá de todos os lados. Mas ele está dizendo que aquele que ama o Senhor, aquele que está firmado na rocha, esse vai permanecer firme. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não, que não vai haver problema, não, porque diz, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno
se apoderaram de mim. Salmo 116, versículo 3. Já bem, eles vieram. O salmista não nega os problemas, mas ele sabe que existe a solução. E aí, eu te pergunto, nossa salvação, para todos os problemas, ela depende depende de onde e de quem você deposita a confiança. Lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus fala das duas casas, ou das duas vidas. Uma vida vai confiar na areia, que representa o mundo, as facilidades, as coisas que o mundo dá. A outra vida vai confiar na rocha, que representa Cristo Jesus. Por isso Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. A pedra é Cristo, aquele que vai nos sustentar. Então eu amo Jesus, eu amo a Deus, porque na hora da angústia Ele me sustenta. Ele é a pedra. A gente só fica firme quando a gente confia em Deus em todos os momentos. Quando a gente confia em Deus em todos os momentos, aí nós ficamos firmes. Mas para isso é preciso confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós ficamos firmes. Esse é o primeiro motivo que Ele me ouve na minha angústia. Segundo motivo, que eu amo ao Senhor, é porque Ele me ouve na minha aflição, aflito, quando fiquei aflito. Esse aflito pode ser sofrimento, em algumas versões. E aí eu pergunto, quem é que não está aflito nesses dias? Quem é que não está sofrendo nesses dias? Quem é que não está aflito? Quem não está passando por um sofrimento? Então, eu amo ao Senhor porque Ele ouve a minha aflição, Ele ouve o meu sofrimento. E aí Tiago, nós estamos vendo Tiago aos domingos, Ele diz algo que às vezes a gente não consegue entender. Tiago capítulo 1, versículo número 2, preste atenção. Tiago capítulo 1, versículo 2. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por vários sofrimentos. Veja bem, tende por bom alegria o fato de passarem por vários sofrimentos. Está dizendo, olha, se você está passando por sofrimento, tenha alegria. Por quê? Porque esse sofrimento tem um motivo, porque esse sofrimento tem um propósito, mas só na vida do servo de Deus que ele vai entender. Aí no versículo 3 de Tiago capítulo 1, ele diz: porque produz perseverança ou paciência em outras versões. Nós estamos numa geração que nós queremos tudo fast food, tudo rápido, tudo instantâneo, Internet de banda larga, Quem aí começou na internet de escada era uma tristeza, demora, meu Deus, uma eternidade, Então, o jovem não sabe o que é isso. E quando ele liga e não tem sinal, eles ficam desesperados, Você vê que eles ficam com um tique na mão, Tem uns que chegam até a suar, porque eles não conseguem, porque eles querem tudo muito rápido. Mas aqui o texto está dizendo que esta aprovação, ela vai produzir perseverança, ele vai produzir paciência. Por quê? Porque essa perseverança, essa paciência leva a uma vida de constância. E o que é constância? É a qualidade de não desistir. Já notaram que hoje esta juventude é inconstante? Já notaram a quantidade de gente que começa um monte de coisa e não termina? É a geração da inconstância. E isso está entrando dentro da casa de Deus. Estamos sendo inconstantes. Já viu a quantidade de gente que um dia está na igreja, outro dia não está na igreja, depois estava fora, está dentro, está fora? É isso que está acontecendo. Segundo as pesquisas, dizem que tem mais gente fora da igreja do que dentro da igreja. É a qualidade de não desistir. É a qualidade de não desistir. Ele fala lá ainda em Tiago, no capítulo de número 1, ele ainda fala no versículo de número 25, ele nos diz assim:
Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera ou tem paciência, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Operoso praticante será bem-aventurado. Quer dizer, aquele que praticar, esse vai prosperar, esse vai ser abençoado, mesmo no sofrimento, mesmo na aflição. Deus vai permitir para produzir o quê? Uma perseverança para que você consiga. Mas o que acontece? As pessoas hoje, esse texto aqui, ele está falando de uma palavrinha que hoje é muito usado, né? E todo mundo gosta da palavrinha, muita gente nem sabe o que é resiliência. É muito usado, né, hoje em dia aí. O que é isso? É a capacidade de recobrar facilmente, de se recobrar facilmente, ou se adaptar às circunstâncias difíceis ou às mudanças. Na palavra de Deus, é a capacidade de perseverar, de se reerguer diante das adversidades, com fé e esperança em Deus. A palavra de Deus é a capacidade de você perseverar, é a capacidade de você ter paciência, que você vai se reerguer diante das adversidades, mas com fé e esperança em Deus. Mateus capítulo 6, versículo 34 diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, tudo que você quer vai ser acrescentado, mas se você buscar o reino de Deus. Mas buscar o reino de Deus tem que ser com paciência e perseverança. É aí que está a dificuldade. Paciência e perseverança, isto é, tem que ler a Bíblia todo dia, tem que orar todo dia, é preciso jejuar, é preciso ser obediente à palavra de Deus. E aí no versículo 34, desse mesmo capítulo 6 de Mateus, Jesus termina dizendo: basta cada dia o seu mal. Isto é, o mal de hoje eu vou ter que passar. Ele não vai tirar. Mas para eu passar por esse mal, com paciência e perseverança, eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O problema que a gente quer buscar hoje, então a gente lê a Bíblia hoje, amanhã a gente acha que não precisa mais. Ah, mas já li a Bíblia ontem, Deus não fez nada ainda. Ah, mas eu orei ontem, Deus não fez nada ainda. Eu acabei de orar e Deus não fez nada. Não é assim que funciona. Paciência, perseverança não funciona assim. Basta a cada dia o seu mal. E essa perseverança, segundo o salmista, ela vai ter, né, um resultado. Ela vai ter, né, essa perseverança, ela tem um resultado, né? Não, eu disse salmista, mas não, na realidade não é o salmista. Tiago, ele fala que esta perseverança, ela vai ter, né, um resultado, ela funciona. Ele diz, ainda lá no versículo de número 4 do capítulo 1 de Tiago, ele diz: ora, a perseverança ou paciência deve ter ação completa, isto é, a ação deve terminar, não pode só começar. O problema é que a gente começa as coisas e não termina. No reino espiritual também funciona a mesma coisa. Aí eu comecei um propósito. Ah, mas Deus não respondeu? E quem disse que Deus tem a obrigação primeiro de responder alguma coisa? E quem disse que era o tempo de Deus de responder você? Quem mandou você desistir? A perseverança e a paciência leva a uma ação completa. Ele fala aqui no versículo 4, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Perseverança deve ter ação completa. Isto é, você não deve fugir dos problemas, das provações. Você deve enfrentar os problemas, as provações. Por quê? Porque os problemas e as provações, eles nos transformam, eles nos purificam. Vocês lembram de Moisés e de José? Deus tirou os problemas de Moisés? Deus tirou os problemas de José? Não. Permitiu que Moisés ficasse 40 anos no deserto, para que ele aprendesse. Por quê?
Porque Deus tinha uma grande missão para ele. Ele ia ter que guiar aquele povo ruinzinho, né? Ali 40 anos no deserto. Ele não sabia o que esperava. Se ele achou que era ruim ficar 40 anos sozinho no deserto, pior foram os outros 40. Deus estava preparando. José, 13 anos ali de escravo na cadeia. 13 anos. Para quê? Para que Deus trabalhasse o orgulho e a arrogância dele. Para que depois, quando os seus irmãos chegassem diante dele, ele tivesse capacidade para perdoar os seus irmãos. Porque foram eles que venderam ele. A intenção deles era matar José. Mas Deus tinha um plano maior. Você entende? A perseverança, ela tem, sabe, algo que Deus quer fazer, né? Sem que lhes falte nada. Isto é, indica que a obra da perseverança, paciência, visa nos tornar completos em todas as áreas da nossa vida aqui espiritual, equipando a cada um de nós para cumprir os propósitos de Deus. Toda aflição e sofrimento tem um propósito determinado por Deus. Toda aflição e todo sofrimento que você está passando tem um propósito determinado por Deus. Mas eu não sei qual é, pastor. Eu não sei como passar por isso. E nem eu sei. Não sei, não tem fórmula mágica. Se você está esperando uma resposta minha, você vai perder seu tempo. Mas nós temos uma resposta de Deus. O versículo 5 do Tiago, capítulo 1 diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Se você não sabe o que fazer, nesse momento que você precisa de paciência, precisa de perseverança, então ore, meu amigo. É isso. As pessoas acham que a oração é algo passivo. Elas já querem partir para a ação. Não. Oração não é algo passivo. Oração é a coisa mais importante e mais ativa que você possa fazer. Antes de você tomar qualquer decisão, ore, 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 até você entender que é da vontade de Deus. Até que Ele te dá um sinal. Peça a Deus, porque Ele ouve. Então, peça a Deus isso. Peça a Deus. E finalmente, última coisa que nós vemos aqui no texto, né? Em terceiro lugar, eu amo o Senhor porque Ele ouve as minhas tristezas, né? Aquele texto lá que nós vimos do Salmo 116, no versículo, né? Lá o Salmo 116, versículo 3, que ele ficou aflito e depois ele ficou triste. Tristezas. Nós vamos aprender o seguinte, que segundo a palavra de Deus, existem dois tipos de tristeza. Existe a tristeza segundo Deus, existe a tristeza segundo o mundo. Existem dois tipos de tristeza. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo diz isso. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, né? Mas produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. A tristeza segundo o mundo produz a morte. Sabe, todos nós vamos ter tristeza nessa vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A tristeza segundo Deus é aquela que é produzida pelo Espírito Santo, quando ela confronta nossas vidas com nossos pecados e a transgressão da lei de Deus. A tristeza segundo Deus não é meramente um remorso superficial, ou uma tristeza apenas pelas consequências do pecado, né? Então, eu aí bebi, né, a vida toda, fumei, aí isso deu um câncer. Mas ela é uma profunda dor que você sente por ser um pecador, que vai causar uma mudança de mente e direção. E o arrependimento nos leva em direção a Deus. Sabe, a tristeza segundo Deus nos leva para nos aproximarmos dele. Você quer exemplo da Bíblia? Davi, Salmo 51. Davi pecou contra Deus. Salmo 51, ele declara que ele pecou contra Deus quando ele pede perdão, porque Davi, ele adulterou e matou um homem, foi responsável pela morte de um homem.
ele estava longe de Deus. Mas quando ele se arrependeu, a primeira coisa que ele foi direto para Deus. Você quer outro exemplo bonito? Pedro. Pedro negou a Jesus. Mas quando ele se arrependeu, ele foi direto para Jesus. Esse é a tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento. Então vamos fazer uma autorreflexão e vamos entender porque cometemos erros. Aí nos leva ao arrependimento. E a tristeza segundo o mundo leva à morte. A tristeza segundo o mundo leva à morte. Por quê? Porque ela é egoísta, ela é focada em si mesma, ela é interesseira, sabe? Ela só tá, a gente só fica triste por causa das consequências do pecado. Então eu estou doente e eu fui responsável por isso. Aí eu fico triste. Mas se eu não tivesse ficado doente, eu continuava cometendo o meu pecado, o mesmo erro. Então essa é a tristeza do mundo. Não é porque eu estou arrependido, não é? É a tristeza sem o reconhecimento de que eu ofendi ao próximo, sem o reconhecimento que eu ofendi a Deus. Esta tristeza, ela leva o que? Ao desespero, à amargura. E em última análise, ela leva à morte espiritual e até à morte física. Você quer 2 exemplos? Saul e Judas Iscariotes. Saul foi ungido por Deus, mas abandonou a Deus e foi procurar a feitiçaria. Olha onde ele chegou, ao fundo do poço. Nunca se arrependeu. E aí, se suicidou. Judas, a mesma coisa, andou com o próprio Deus aqui na terra, como a gente diz, teve o melhor pastor que ele poderia ter. E ainda assim, ele não se arrependeu, levou ao suicídio. Sabe, o contraste da tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo, eles são nítidos na reação das pessoas que se arrependeram. Davi e Pedro. E daquelas que não se arrependeram, Saul e Judas. Você vê, Davi e Saul são da mesma geração, da mesma época. E Saul fez de tudo para prejudicar Davi. E Davi nunca levantou a espada contra Saul. Judas e Pedro tiveram o mesmo pastor, Jesus Cristo. Andaram lado a lado. Então você vê que às vezes nós estamos lado a lado, juntos, nos mesmos momentos, nos mesmos lugares, com as mesmas oportunidades. Mas uns terão a tristeza segundo Deus. E outros terão a tristeza segundo o mundo. Sabe o que eu aprendo que pode fazer uma grande diferença? É nós orarmos para o arrependimento. Para nós orarmos para o arrependimento. A Bíblia fala que Jesus orou em favor de Pedro. E nós vemos que ele fez o quê? Ele se arrependeu. Então nós temos essa esperança que podemos orar por aqueles que estão ao nosso redor, que Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Então oremos para o arrependimento segundo Deus para essas pessoas que estão no mundo. Porque as pessoas sem Deus, elas estão apenas com a tristeza segundo o mundo. Ainda não reconheceram que estão passando pelos problemas porque elas são erradas. E aí o salmista, ele enterra uma conclusão, ele encerra, melhor dizendo, né? Ele encerra com uma conclusão para nós orarmos. Separei alguns versículos. Versículo do número 7 do Salmo 116, ele diz: ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Então vamos orar para que a nossa alma, a nossa vida volte a ter sossego com Deus. Mas esse sossego só pode acontecer se a verdadeira tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento, que leva ao reconhecimento de que eu sou um pecador e que Deus vai trabalhar. Que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós temos que orar por isso. Também, versículo do número 10, ele diz: eu cria, mesmo quando eu disse estou muito aflito. Então, creia, mesmo na hora da aflição, mesmo na hora da angústia, do sofrimento, você precisa crer. Você precisa orar
precisa pedir sabedoria a Deus, conforme diz Tiago, lá no capítulo 1, versículo 5, que já citamos aqui. Precisa pedir sabedoria a Deus para que Ele ajude você a crer, a permanecer firme. E finalmente, versículo 14, faça um voto, né? Versículos 12, 14, 17, faça um voto a Deus de fé. Versículo 12 diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que você vai dar para Deus por tudo que Ele tem feito? Você não disse que ama o Senhor? E o motivo do salmista que ele ama ao Senhor é porque ele ouve. E ele diz: então o que eu vou dar para Deus? O que eu vou dar para Deus? O que eu posso dar por todos os benefícios da minha oração que Ele tem ouvido? O que eu posso dar para Ele? Então ele diz: olha, eu vou cumprir os meus votos na presença de todo o seu povo. Então, agradeça a Deus, cumpra os seus votos. No versículo 17 ele fala: a ti oferecerei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Amém. O sacrifício que Deus deseja é a gratidão, porque Deus não tem nada que você precisa, não tem nada que você precisa. Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer sacrifícios seus, Ele quer a gratidão, de você ser testemunha de que você ama a Deus, e pode, já que Deus ouve você, Ele deseja que você seja a voz dEle, que Ele deseja que você fale para o mundo aquilo que Deus tem feito. Seja grato a Ele, contando para os outros o que Deus tem feito na sua vida. Então diga: eu amo ao Senhor, mas não apenas de palavras, mas de ações e de atitudes. Então cumpra esse amor, anunciando, conforme o nosso tema desse ano, anunciando o gracioso amor de Deus para todos aqueles que ainda não conhecem. E provavelmente esse amor gracioso de Deus vai transformar a tristeza segundo o mundo na tristeza segundo Deus, pois a tristeza segundo Deus leva ao arrependimento, ao pedido de perdão, e a tristeza segundo o mundo leva apenas à morte. Então nós somos chamados para levarmos esse conforto, pois a tristeza segundo Deus, ela traz o conforto, ela traz o consolo, ela traz a paz que o mundo tanto precisa. No nome de Jesus, amém. Curva a sua cabeça agora, feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento, pedindo para que a nossa vida seja de tal maneira que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas, que a gente possa realmente se entregar a Ele sobre todas as coisas. Amém. Pai querido, Deus de amor, nós declaramos que amamos a Ti, ó Pai. Muitas vezes, infelizmente, é apenas da boca para fora, Senhor. Mas que esse amor seja verdadeiro, que esse amor seja feito na perseverança, na paciência, porque muitas vezes os problemas, as dificuldades, as lutas, a angústia, o sofrimento, as aflições nos afastam de Ti. E aquela palavra que nós dizíamos que amávamos a Ti, abandonamos a Ti no meio do caminho, pois não somos constantes. Pai, que no dia de hoje todos nós tenhamos, ó Pai, a tristeza segundo Deus, segundo a Tua vontade, pois essa tristeza traz arrependimento, traz transformação, traz mudança de vida, melhora de vida. Tira, ó Pai, repreende a tristeza segundo o mundo, que leva à morte. Tantas pessoas estão morrendo de forma trágica, estão longe de Ti, porque abandonaram a Ti, Senhor. Traga de volta esses, Senhor. Mas que a tristeza segundo a Tua vontade nos motive a testemunhar e dizer para esses que estão tristes por causa do amor ao mundo, de que esse amor ao mundo vai levar à morte, mas Cristo Jesus dá vida e abundância, Pai. Desperta o Teu povo, abençoa-nos, Senhor, nessa noite, no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, e das consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.